Senhoras e senhores, terrível público, com vocês o conto A Dama no Espelho, por Old Folk. Vivia no vilarejo uma certa mulher idosa. Ela não tinha um bom juízo, certamente por conta da idade avançada. Certo dia, soube-se que a tal anciã abandonou o casebre onde morava. Disseram seus vizinhos que ela havia sumido na floresta, abandonando todos os seus pertences, que não eram grande coisa, nem em quantidade, nem em valor. Foi somente depois de algumas semanas de especulações e boatos que os curiosos chegaram a uma explicação convincente para o real motivo pelo qual a anciã decidiu tomar uma medida tão descabida e perigosa. O pagamento de algumas semanas de aluguel do desmantelado imóvel que ocupava. Foi o que alegou um dos vizinhos mais bisbilhoteiro, se oferecendo para explicar o fato como se fosse uma testemunha ocular da questão. O real proprietário da choupana arruinada era conhecido pela sua intolerância quanto ao que lhe era devido, da mesma forma, pela mesquinhez e falta de caráter. Ele próprio havia chegado ao seu imóvel visivelmente irritado, estando acompanhado de 2 brutamontes. Constatando a ausência da sua inquilina que se evadira, abandonando os pertences pessoais, o balofro mesquinho cidadão decidiu apossar-se do que lhe conviesse dentre os pertences da pobre louca. Dentre utensílios sem valor, agradou-se apenas de um espelho com moldura ornamentada. O objeto era oval, grande o suficiente para que uma dama pudesse ficar sentada diante dele e escovar as madeixas, neste caso, uma peça destacada do que um dia foi uma penteadeira. Possuía um firme pedestal. Sua superfície estava imaculada, apesar de exibir certo estilo antigo, antiquado para a época. As partes feitas em madeira eram de um vermelho opaco que contribuía para destacar aquele que se olhasse no espelho. O objeto tinha um charme próprio, incompatível com o ambiente em que se encontrava. O mercenário sorriu consigo mesmo. Tal peça pagaria pela posse do seu desgraçado casebre. Assim, o avarento voltou para casa, estando satisfeito com o belíssimo espelho que adquiriu a quase nenhum custo. Instalou-o em um lugar de honra, seu próprio quarto. Sua esposa havia adorado o presente. Tudo corria naturalmente em sua residência, até quando, em certa tarde, o cobrador de taxas tomava um café enquanto fazia anotações sobre o dinheiro que havia recebido e o que tinha a receber. Um grito estridente e horroroso lhe atingiu os ouvidos como uma chibatada dentro da própria cabeça. Tamanho foi o susto que acabou por derrubar café quente sobre seus negócios e queimar a própria pança, o que provocou um novo sobressalto no desgraçado. Instantes depois, correndo em socorro de sua alarmada esposa, o cobrador se deparou com a esposa e a filha saltando sobre a cama, muito assustadas. Apontavam para algo que o marido, ainda muito abalado com o café quente sobre o couro, não soube definir como sendo causador do alvoroço. Avistara tão somente o espelho, e neste vislumbrara uma presença sinistra, envolta em tecidos, rodopiando como quem dançasse uma balada rápida. O próprio marido saltou para fora do quarto, quase rolando as escadas, sendo parado por um empregado que correu para o acudir a tempo. Naquela mesma tarde, o espelho foi deixado na rua. A notícia correu à cidade. Muitos curiosos queriam ver o espelho assombrado, mas ninguém se candidatou a ser seu dono. Tampouco alguém teve coragem de destruir o singular objeto, pois supostamente geraria 7 anos de azar para quem tivesse tamanha ousadia. Quando o sol raiou no dia seguinte, o espelho havia desaparecido. Quem teve coragem para levá-lo? Houve quem dissesse que testemunhara um cavaleiro misterioso, trajado inteiramente de negro, havendo tomado para si desaparecer em fantasmagórica neblina. Seria obra do diabo? A verdade era que um velho pobre passava pela região, preferindo viajar durante a noite. Seu propósito com isso era de evitar as cusparadas e pedradas dos populares. Acabou por se deparar com um belo artefato abandonado na rua, como se nada valesse. Nascer cigano ou judeu era motivo suficiente para ser mal recebido em qualquer lugar do mundo. Bastava que no lugar houvesse um templo com uma cruz no topo. Era tanto o pavor que muitos acreditavam que esses povos citados tinham repulsa às santas cruzes. Longe da verdade, temiam o escárnio e o desprezo.
O olhar treinado de comerciante e o fato de ser itinerante não lhe permitiam ignorar aquela oportunidade. Na calada da noite, apanhou o espelho, ocultando-o na sua carroça fechada já abarrotada de quinquilharias. Uma mula velha com nome de mulher, Judith, que o acompanhava há tantos anos, não falhou em conduzi-lo para longe da vila. E quando o dia raiou, se encontrava nas imediações de outro vilarejo. Descansou pelo restante do dia. Pagou pela única refeição do dia, que lhe foi entregue pendurada em uma vara de 3 metros com gancho e que lhe custou o dobro pelo incômodo causado ao vendedor. Ao anoitecer, continuou sua viagem, seguindo entre paisagens desanimadoras de montanhas cobertas de neblina, emolduradas pelo céu outonal, com seu peculiar cinza chumbo, cercado por árvores nuas e ventania. Antes do amanhecer, se deparou com uma fazenda, propriedade de pessoas que já o conheciam de outras viagens. O cigano lhes pediu abrigo, pois sua mula recebera a fina e gelada garoa que caiu em várias ocasiões no decorrer daquela noite. De longe, era o melhor lugar que visitara. Embora tivesse que ficar junto dos animais em um estábulo, o fedor e barulho não o incomodavam. O mais importante era a refeição quente que costumava receber e o teto firme sobre sua cabeça. Não havia nada de errado com as estrelas, mas, como já disse, era outono e Judith precisava de cuidados. Seus cascos poderiam apodrecer e rachar na lama, então o pobre viajante tratava-a como uma rainha, dentro das suas limitadas condições. O velho cigano de nome Diogo entregara quantidade considerável de panelas e pratos aos donos da fazenda, o que lhe garantiu 3 dias de estadia, junto com 2 refeições diárias. Habituado a viajar durante a noite, era difícil para ele dormir nesse horário. Por isso, aproveitou a ocasião para tomar nota das suas mercadorias, limpar e organizar. Na madrugada, todas as quinquilharias estavam espalhadas pelo estábulo, agrupadas por tipo e funcionalidade. O vento junto com a chuva batiam suave do lado de fora. Enquanto isso, Diogo, assentado em um velho banco de madeira, lustrava com zelo alguns vasos coloridos. De início, não se importava muito com a sensação que o afligia. Parecia que alguém o vigiava. Essa impressão não lhe era novidade, pois passara anos a fio desconfiado. Foram centenas de horas viajadas durante a madrugada através de estradas desertas. Talvez a constância disso estivesse cobrando preço ao pobre itinerante. De repente, surgiu no canto da sua visão uma figura sombria que se avolumava a cada instante a mais que Diogo a ignorava. Rapidamente, ele voltou sua vista na direção do vulto. Deu de cara não com um vulto, mas uma figura coberta por lençol branco que rodopiava na superfície do espelho. Se fosse mais jovem e menos experiente, talvez fugisse. Contudo, mesmo se quisesse fugir, seus joelhos não o ajudariam. Restou-lhe acompanhar o desenrolar da manifestação fantasmagórica diante de si. Uma forma feminina envolta em trajes muito finos e silenciosa movia-se na superfície cristalina do espelho que Diogo resgatara do vilarejo alguns dias antes. Abandonou o que estava fazendo para acompanhar a performance. Pouco ocorria além de movimentos coordenados e harmoniosos realizados sucessivas vezes. Algum tempo depois, não sei precisar quanto, o vulto se tornou luminoso. Adquiriu belas formas, evoluindo para um rosto de mulher com capuz. Sua feição recordava o magnífico rosto de uma imagem santa, destas vistas em igrejas. O ancião dedicou-lhe toda a sua atenção. Não entendia o propósito daquilo, mas agradava-lhe vislumbrar tão bela figura a encará-lo com simpatia, com seu par de olhos azul-cinzentos, acompanhados de um raro sorriso limpo de dentes perfeitos. Estranho eram seus lábios arroxeados. Despertou dos seus encantos quando ouviu o bater de uma porta. Era sinal de que havia amanhecido. Diogo juntou suas mercadorias, recolhendo-as antes da chegada de alguém do estábulo. Depois do desjejum, caiu no sono. Essa foi sua primeira noite. Quanto às posteriores, foram todas muito parecidas. Interagia com a mulher no espelho que nada dizia. O observava em suas atividades.
Na presença dela, o pobre homem trabalhava com um sorriso estampado no rosto, e isso era um momento tão raro que rapidamente se tornara precioso como uma joia, devendo ser guardada longe da vista dos curiosos. Diogo, nesses últimos 3 dias, pareceu ter readquirido o sabor de viver. Nada mudara, mas havia uma companhia para ele além da teimosa Judith. Chegando a uma capital, tinha certas facilidades, pois era fácil misturar-se à multidão. Havia maior chance de vender o estoque acumulado na passagem entre as vilas. Os preços de venda na cidade eram muito superiores. Diogo baixou o campamento à vista de um rio que corria manso, cortando um magnífico centro urbano. Instalara-se diante de uma praça que continha monumentos de pedra arruinados pelo tempo e abandono. Desse mesmo lugar, avistara diversos palacetes, convertidos em cortiços, tavernas e prostíbulos. O velho cigano apreciava o barulho da água corrente, por isso, sempre que podia, acampava ou viajava próximo a corpos d'água. Havia amarrado e esticado uma lona ao lado da carroça e acendido uma fogueira. Aguardava pelos clientes, que não tardaram a aparecer. Ao anoitecer, assava batatas. Tinha tanta delas que dividiu algumas com os moleques que viviam nas ruas. Durante a madrugada, pensava na sua conferência com a dama no espelho. Eis que surgiram da sarjeta 3 homens, elementos da pior espécie, e acabaram por abordar o velho Diogo. Um deles disse que o conhecia, sabia que ele era um cigano. Era esse o pretexto para roubá-lo, extorquir, ou quem sabe até matá-lo. Diogo tratou de agarrar-se a Judith. Não se sabia se buscava proteção nela ou se tentava protegê-la. Os homens reviraram suas mercadorias, apanhando aquilo que lhes agradasse. Um dos facínoras, mais ousado, adentrou a carroça. Não tardou a dar um grito e saltar do veículo possesso de medo. Seus comparsas tentaram acalmá-lo, mas ele se encontrava sem condições de explicar o que havia lhe acontecido instantes antes. Outro dos salteadores sacou um punhal e avançava para o cigano, incapaz de fugir por conta dos seus joelhos fracos. Gritar pouco o ajudaria, talvez até apressasse seu destino. Diogo tremia como um galho seco ao vento diante da aproximação do bandido. Foi então que surgiu da escuridão uma jovem voz, potente. "O que está acontecendo aí?" Em resposta, os canalhas empalideceram. Pareciam saber de quem se tratava. Por isso mesmo, se evadiram depressa como cães assustados. "O senhor está bem?" perguntou um homem alto, de trajes escuros, capa e chapéu, tão belo quanto um príncipe. "Nada perdi que não possa recuperar", respondeu Diogo. O cavalheiro deu meia volta e partiu pelas margens do rio. Diogo deduziu que o desconhecido estivesse a passeio naquela madrugada fria e úmida, um detalhe que não o importava. Diogo, enquanto observava seu benfeitor afastar-se lentamente, acabou lembrando do precioso espelho. Correu para ele no interior da carruagem. Verificou que o espelho estava intacto, mas que a dama rodopiava em seu interior, de um lado a outro. Parecia querer comunicar-lhe algo, mas dos seus lábios não saía palavra alguma. Ela estava aflita com algo que ele não era capaz de compreender. A dama fantasmagórica começou a gesticular. Apontava para adiante e fazia sinal como quem retirasse um chapéu. Repetindo isso por uma infinidade de vezes, o pobre cigano acabou por suspeitar o que ela desejava. Diogo indicou a direção do rapaz que havia vindo ao seu auxílio e que estava de partida. A dama confirmou. Diogo, ao seu próprio ritmo, correu para a rua, avistando de longe o que deveria ser a silhueta do rapaz, parado às margens do rio, absorto. Avançou para ele acenando com a mão, até que finalmente o jovem se apercebeu de sua presença. "Senhor, tenho algo que preciso que veja." Surpreso com tal afirmação, o cavalheiro, sem nada dizer, apenas concordou com sua cabeça coberta por um chapéu, adornado com uma pena, e o seguiu de volta. Próximos à fogueira, Diogo reparou que o bom homem trajava uma bufante roupa roxa de listras verde-lodo, que era de grande estatura, de cabelos castanhos brilhantes, cortado à altura dos ombros e pálido como um doente de pneumonia.
Diogo indicou o objeto no interior da sua carroça e se afastou. Estava apreensivo. Começou a imaginar-se sem a sua companhia de viagem. Se tivesse refletido sobre as suas últimas ações, não teria atendido o desejo da dama no espelho. O cavalheiro saltou da carruagem. Esforçava-se para não chorar. Mordeu os próprios lábios, respirava fundo, caminhando de um lado ao outro. Enquanto isso, o ancião o observava, apertando as mãos, franzindo a testa, preocupado com o que viria a seguir. O rapaz avançou ligeiro para Diogo, não como uma ameaça, mas como um homem digno, que beirava o desespero diante de algo que lhe faltava. Apanhou Diogo pelos ombros com firmeza, mas sem violência, e desatou. Caro senhor, dou-lhe tudo que possuo em troca deste artefato. Indicava o espelho emoldurado. Dou-lhe tudo, até mesmo as roupas do meu corpo. Diga seu preço, farei o possível para compensá-lo. O cigano estremeceu, sua boca secou, sentiu seu coração murchar. Mas sua sagacidade fez brilhar seus olhos. Ficar imaginando que seus últimos dias de vida poderiam ser confortáveis e em paz. Ao contrário de antes, Diogo demorou a reagir, medindo bem as palavras. Então disse: Não poderia retê-la comigo. Apontou para a dama no espelho. Eu sequer sou capaz de contrariar este animal que me serve sem receber nada em troca. Mencionava Judith. E prosseguiu. Não poderia lhe pedir o valor justo por sua boa companhia. Um conforto humano, isso não se faz. Lamentarei sua partida, mas ela parece segura da escolha. E para falar a verdade, eu também. O gigante o abraçou, deixando o cigano desconcertado. Embora o estranho fosse por demais frio ao toque, seus sentimentos eram reais. Em seguida, um vento forte bateu na face de Diogo, fazendo-o fechar os olhos, e ao abri-los, o nobre homem havia desaparecido da sua frente. Também não demorou a notar que o espelho havia desaparecido junto com seu novo dono. Tratou de arrumar a bagunça, contabilizar os prejuízos e cobrir Judith com uma manta. Sinto-me na obrigação de criar um desfecho alternativo para aqueles que preferirem um final mais justo. Ele segue. Diogo sabia da sua sina, então, e ao menos o inestimável objeto não lhe fora roubado, quebrado ou tomado à força. Com o tempo, ele haveria de se conformar, de sentir saudades e de ter boas memórias para recordar nas viagens com sua fiel companheira, a mula Judith. Quando o pobre homem encolhia-se em uma espessa coberta de pele de cabra, uma repentina rajada de vento lhe atingiu os flancos. Quando Diogo se voltou nessa direção, deparou-se com um cavalheiro. Mais uma vez, sereno, com olhos brilhantes e aquosos. Seu rosto estava corado, parecia que alguém havia lhe provocado grande emoção, fazendo-o ruborizar. Sinto que não retribuímos adequadamente sua nobreza e honestidade. Subitamente, explicava o jovem, ansioso por revelar alguma coisa. Peço que venha comigo. Lhe concederei abrigo por esta noite. Tenho espaço suficiente para os dois. Judith levantou as orelhas, como se soubesse que alguém também se referia a ela. Não tardou para que os três se encontrassem no pátio de um casarão arruinado, com sua fronte voltada para o rio. Diogo foi convidado a conhecer o interior do antigo edifício, que ainda mantinha certa elegância em suas linhas, construído de forma a impressionar seus convidados com inúmeras janelas em seus andares, torres e telhado caindo para a frente. O seu interior revelou um saguão, com um par de portas largas que revelaram um teatro. Faltavam cadeiras no recinto, as cortinas pareciam velhas e não eram limpas há muito tempo. Bastaria uma vela para pôr toda a propriedade abaixo. Era difícil dizer se faltava dinheiro ou interesse do proprietário para tamanho descaso. Enfim, passando por muitas escadas e corredores, o cigano, guiado pelo anfitrião, chegou a um quarto que mais lembrava um salão, dadas as suas medidas. Das portas abertas da varanda entrava uma brisa fria e úmida que agitava as cortinas. Próxima a essa passagem havia uma cama. Nesta cama havia uma belíssima dama de cabelos avermelhados que dormia um sono velado.
Diogo não demorou para reconhecer os traços da dama no espelho. Segurou-se para não chorar. O mais belo homem que já tinha visto na vida apontou uma cadeira para Diogo e lhe deu as costas, aproximando-se da sua amada, lívida como um cadáver. Lhe apontou e começou. Esse é o corpo da minha esposa, minha companheira há décadas. Embora pareçamos jovens, somos tão ou mais antigos que o senhor caixeiro. E o que aconteceu com ela? Está doente? Não, mas depois de um terrível pesadelo, descobri que sua alma perdeu-se do próprio corpo, não conseguindo retornar para ele. Ao menos, essa foi a melhor explicação que obtive durante esses anos em busca de uma solução para essa tragédia. Um especialista me disse que ela poderia estar presa a um lugar ou objeto, especulava. Mas por algum motivo, você acabou cruzando o meu caminho, trazendo consigo esse inestimável objeto com a essência perdida da minha querida Adriana. O cavalheiro apontou o espelho. O espectro rodopiava em seu interior. Seus movimentos representavam pura euforia. — O que fará, senhor? Perguntou Diogo, apreensivo. — Libertá-la! Respondeu o cavalheiro. O homem de capa foi para junto do artefato. Golpeou de leve a delicada e imaculada superfície cristalina, causando uma pequena rachadura. Nesse instante, a sala foi tomada por uma fumaça branca que encobriu o homem junto com o objeto, isso tudo diante dos olhos abismados do cigano. Amanhecia quando Diogo partia feliz com o que tinha presenciado. Mais feliz ainda com o título que o nobilíssimo cavalheiro lhe havia conferido, e que viria a comprovar seu valor antes do meio-dia. Custaram para lhe atender no banco, pois todos estavam alarmados com 3 corpos humanos, de pescoços quebrados e inchados, que haviam surgido boiando no cais do porto durante aquela manhã tão feliz para aquele pobre homem. Fim. Muito obrigada pela atenção e bye bye.